Oi. Você se assusta, está começando agora. A alta do dólar pode afetar a economia brasileira no dia a dia. A previsão é de aumento no preço de vários produtos, começando pelos importados, e essa tendência pode se refletir também nas festas de final do ano. O economista Roberto Zentgraf vai falar desse impacto da cotação da moeda americana no país e explicar como é possível driblar essa alta sem deixar que ela pese muito no orçamento. Na última década, várias palavras e termos científicos ficaram mais comuns no nosso dia a dia. DNA, genoma, transgênicos, mas nem sempre é fácil traduzir perfeitamente a ciência. Por isso, o cientista, médico e jornalista Alberto Consolaro escreveu um livro. O livro tem como título Queremos Saber. E reúne artigos dele que falam de ciência de forma leve, com bom humor. O livro tem um aval importante, tem prefácio do Gilberto Gil. O diplomata e escritor André Amado percorre meio século da história brasileira através da ficção, no romance policial Clube dos Injustiçados, uma história que começa no clima de esperança de um novo país, nos anos 50, até o regime militar, e acompanha a mudança na vida de vários personagens ao longo das transformações políticas do país. O artista plástico Pedro Kalash é carioca, foi criado e educado em Londres, mas sempre manteve forte ligação com o Brasil. O Pedro mostra essa conexão na exposição Mata Atlântica, Impressões em Cerâmica, em exibição no Jardim Botânico, no Rio. A mostra é inspirada na saudade da natureza, nas bromélias, orquídeas, samambaias, árvores típicas da Mata Atlântica. E hoje vamos viajar nas cordas de dois violonistas, Yamandu Costa e Rogério Caetano. Músicos de primeiríssima qualidade. Yamandu e Rogério estão juntos num CD que faz uma homenagem à obra e à tradição de músicos como Rafael Rabelo, Hélio Delmiro e Marco Pereira. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vamos começar com um assunto mais pesado, para variar. A gente se livrar logo dessa alta do dólar. A gente fica meio apavorado, né? Verdade. Estamos todos apavorados porque com essa alta do... Primeiro que, vamos dizer, que dá um sinal de descontrole. Isso é muito ruim para pessoas que... Para o investidor empresário em geral que vai investir, porque fica sem saber os rumos que a economia vai tomar. Quer dizer, a gente está numa fase muito confusa, isso aí os jornais noticiam todo dia, uma hora elimina o imposto aqui, aumenta um setor aqui, privilegia um empresário, tira recursos de outro. Então essa mudança excessiva nas regras do jogo, isso desincentiva pessoas a investirem, e não investindo, você tem menos produção, você tem uma inflação já dando sinais aí que está no teto da meta, não no centro da meta, devia estar no chão da meta, né, e não no teto da meta. E agora, para piorar, tem essa questão do dólar. E com isso, realmente, produtos importados, contas do cartão de crédito, camarada que viajou, passou lá o cartão antes da alta, agora você vai tomar o susto, porque vai pagar 2,60, 2,70 por causa do dólar gasto. É porque uma coisa que eu queria que você explicasse, assim, porque quando a gente vê no jornal, o dólar foi a 2,38, 2,40, é o dólar comercial. É o dólar comercial. Não é o dólar que a gente paga no nosso cartão, né? O dólar que a gente paga no nosso cartão eu acho que é o dólar turismo, se não me engano. É maior. A gente tem 15 cotações diferentes, tem dólar paralelo Rio para compra, dólar paralelo venda para São Paulo. Enfim, mas aumentou. Se antes o patamar era 2 e pouco, agora está para 2,40, 2,50, que não é nada, é 25% em cima. Alguém fez a viagem em julho, quando o dólar estava a 2 e agora o dólar está 2,50, vai ter um aumento na sua fatura em 25%. E no dia a dia, assim, porque aí aumenta o trigo, aumenta o pão, aumenta o macarrão, que aí impacta no dia a dia mesmo, né? Impacta no dia a dia, não apenas nos itens importados, enfim, ou então em produtos que até sejam produzidos no Brasil e que usem insumos importados. O melhor exemplo é o pão. O pão, se você importa trigo, o que a gente estava conversando aqui, um país na extensão do nosso tem que importar trigo, é terrível. Mas a gente importa o trigo, aí tem o problema da questão cambial, o trigo fica mais caro, é insumo para as panificadoras, padarias, então o preço do pão no final sai mais caro. Eu não sei o que fazer. No caso do pão, eu não sei qual é o substituto para o pão. No caso, por exemplo, de uma viagem... Pão de milho, não tem pão de milho? Tem, né? Mas aí vai tudo junto, Minas né? também tem.
Aí a questão também é complicada, porque, por exemplo, você aumenta o preço do pão francês, suponha, você vai comer o pão de milho, aí vai tudo na onda. Vai. Porque aí aproveita para remarcar tudo. E vamos dizer, de certa maneira, a inflação, essa remarcação está bem disseminada nos diversos produtos. Então... E a gente tem meio a cultura da remarcação, né? Porque se o pão de milho não usa o trigo, não deveria aumentar. Todo mundo Mas remarca, isso é uma coisa... O Brasil tinha muito isso com o negócio do salário mínimo, lembra? Que aumentava o salário mínimo, aumentava tudo. Pois é. O que impactava e o que não impactava. Vamos dizer, o próprio governo, por exemplo, se você deve a receita ou você tem um imposto a receber, seu imposto é corrigido pela Selic. Então você tem uma cultura de indexação que não foi eliminada aqui. A gente está sempre garantindo alguma coisa. Agora, em termos do impacto no bolso do consumidor, eu acho mais fácil. Vai explicar o cara que ia viajar, combinou com a família que é para Disney, alguma coisa assim, agora não vai poder viajar por causa da alta do dólar. Eu acho o seguinte, se aumentou 20%, reduza 20% da viagem. Era 10 dias, faça em 9 ou faça em 8. Eu acho que ainda dá para fazer isso. Mas uma viagem para fora não é um item de primeira necessidade. Então ainda tem como burlar, na pior das hipóteses, não vamos mais agora, espera a situação melhorar, ou ter um reajuste salarial, ou coisa do gênero. O que me chama mais atenção de forma desagradável são essas coisas que você não consegue diminuir. Por exemplo, o pão, como é que você vai arrumar o substituto? Ou a ceia de Natal, tá bom, eu não vou comprar lá a tâmara, a castanha, de repente o Natal vai ser com outras coisas. Mas vai ser tropical. Vai ser Natal tropical, enfim, vamos quebrar uma tradição aí. Mas isso ainda dá para você contornar. O que me mete um pouco mais de desconforto é justamente aqueles que não tem como fugir, porque eu não abro mão do pão da manhã, então vai ficar mais caro. O que o consumidor poderia fazer? Bom, já que a conta café da manhã, suponha, vai ficar mais caro, eu vou compensar... Nos jornais de hoje, acho que o Globo está falando em 12% de aumento, né, no café da manhã. Por aí. Então, assim, se ficou 12% mais caro, eu vou compensar com outras coisas. Então, por exemplo, se eu adoro dar esse exemplo do carro, né? Se eu ia de carro 20 dias por mês, 20 dias úteis, eu ia de carro para o trabalho, eu vou deixar 2 dias em casa o carro, pego um ônibus, tudo bem, ou um metrô, alguma coisa assim, e a economia que eu vou fazer em estacionamento e tal vamos dizer, vai cobrir essa despesa adicional por conta da alimentação e das outras coisas que não tem como fugir. Rever o orçamento a cada movimento desse seria o que não dá para fazer, solução, né? O que não dá para fazer... Ou pelo menos uma rima. O que eu acho que não dá para fazer é fingir que nada está acontecendo. Porque pessoas que têm, por exemplo, pessoas que têm sobra, o camarada ganha, supõe, R$5.000, gasta 4, tá bom, ele vai gastar. Esses R$1.000 de sobra eram para fazer ou poupança, ou diversão, não sei o quê, então ele pode pegar esses 1.000 que sobrou para fazer, vamos dizer, frente a esses novos aumentos. Mas as famílias que estão assim no limite, ou seja, o cara já ganha 3, gasta 3, ganha 5, gasta 5, esse cara não tem muito para onde fugir. E se entrar nessa história do crédito, quer dizer, os índices de inadimplência batem aí, e aí, imagina, não, eu vou continuar comendo o pão que o diabo amassou, né? Eu vou continuar a minha ceia importada, então vai fazer o quê? Com cartão de crédito? Não vai ter condição de pagar a fatura quando chegar, e aí vai fazer o quê? Despesa financeira. Então, a situação não é alvissareira, eu diria, entendeu? Então, tem que... mas também não é desesperadora, então tem que rever o que puder, né? Não é desesperadora, mas, Lido, olha só, por conta das últimas declarações desencontradas, um falou que o ministro fala que não chegou ainda o teto, aí disseram que o teto era 2,70, não sei, fica todo mundo agora na expectativa, agora ele vai bater esse ponto, né? Eu acredito que ele vai bater por conta de uma declaração, uma antecipação de alguma coisa que não deveria ter sido falado nada. Agora me parece que estão jogando pesado, estão usando, parece que hoje estava na manchete, 105 bilhões de dólares, o mercado está querendo especular com a moeda, porque também no meio do caminho tem especulação, claro, né? O cara quer ganhar. Então tá bom, vou pegar 105 bilhões das reservas, eu vou inundar o mercado de dólar, que ele cai o preço. Aí agora cedeu, chegou a bater 2,45 e ontem parece que fechou a 2,36, o que é um alívio. Mas eu não sei se na ponta lá final, o camarada que ia viajar e ia comprar os dólares no paralelo, essa queda vai ser sentida, porque está todo mundo com essa informação aí na mente, né? O cara que vende e o cara que vai comprar o dólar na outra ponta. Então, passamos por mais um momento tenebroso. Tem que rever também o vinho de cada dia, né?
O vinho, talvez usar mais o vinho nacional. Né? Ainda bem que melhorou o vinho nacional. E assim, aproveitar certos refrescos que de forma talvez até não das mais adequadas, o governo acaba dando, porque olha, vai aumentar, por exemplo, a conta petróleo. A gente importa petróleo. Essa história que a gente é autossuficiente é papo furado. A gente está importando petróleo. Então, o que está acontecendo? Está se derrubando a receita da Petrobras, porque não deixa aumentar na outra ponta, porque se fosse dar o aumento que deveria ser dado por conta da importação, do aumento do preço do petróleo mais o dólar, essa gasolina tinha que subir muito. Então, foi lá, eliminou o imposto, foi lá, vamos dizer, segura um pouco as custas aí do endividamento da Petrobras. Então, assim, algumas coisas você acaba conseguindo compensar, não sei, enfim, se são as melhores práticas, com essas medidas assim pontuais que o governo tem tomado. Então, a essa hora você tem que ficar atento, tem que ler, pesquisar, não tem jeito. Vão continuar mantendo o preço da gasolina, o preço baixo, então tá. Então, tenha sempre o seu tanque cheio. Pelo menos já é uma economia aí, se essa gasolina pulasse, sei lá, 20% de preço, não vai pular, não estou dizendo que vai pular. Então, pelo menos você já economiza, sei lá, R$30, R$40 aqui, R$20 acolá. Então, a verdade é que para a família comum, para os pobres mortais, assim, a gente tem que continuar pesquisando preço, né? Como sempre. E sempre terá. Sempre. A desinformação é a festa para as pessoas que botam um sobrepreço muito alto. Aí você vê, assim, coisas... Eu recentemente aí estava comprando, sei lá, uma televisão, um computador. E assim, você vê diferença de preço de 50% a mesma máquina, a mesma configuração. Então tem que entrar nos sites de busca, entra lá, se não sabe, pede ao amigo do trabalho, qual é o tal do site que a gente pega os melhores preços. Hoje em dia tem que fazer isso. Como é que chama? Aplicativos para telefone, assim, que você descobre onde tem o remédio mais barato. Os cremes. Outro dia, já que você falou do computador, vou contar uma assim bem menor, num creme, assim, custava, a diferença era de R$40 de uma farmácia para outra. Não dá, né? No mesmo creme. Então, realmente, pesquisar ainda é a grande alternativa. Trocar, às vezes, por exemplo, o produto de marca pelo genérico. Em algumas coisas, assim, eu faço direto isso. Porque, enfim, já me falaram uma vez que, mas o genérico não tem a mesma qualidade. Falei, olha, nunca deu nada errado usando o genérico. Porque o preço realmente é reduzido. E, assim, tem que ser criativo. A diferença é brutal. Nos remédios, nos produtos de limpeza. Em tudo que você usa numa casa, você pode reduzir talvez comprar, por exemplo, há alguns supermercados que por vender em maiores quantidades, você consegue fazer, estocar, porque a gente também não está nesse ponto, mas se você usa aquele negócio todo mês, né, e em vez de comprar uma unidade, você compra 5, de repente a compra de 5 unidades sai mais barato você comprar uma. Agora, até nisso tem que tomar cuidado, porque eu que tenho... Assim, tem que olhar a validade vícios, também, né? Pode falar o nome da marca que eu sou viciado, eu gosto de Coca-Cola, então, caramba, às vezes você pega a embalagem de 3 litros, 2 litros e alguma coisa, se você olhar o preço por litro, é mais caro do que você comprar 6 latas, então você vai comprar, tem que olhar o preço unitário por litro. E olhar a validade, porque também não adianta você comprar 5 e a validade ser curta. Não válidas, né? Então, ou ser muito curta, você não vai usar naquele período e vai jogar fora. Então, assim, em resumo, não dá para você relaxar. Tem que estar sempre se ligando nas coisas para tentar minimizar esse sofrimento. Tá certo. E a gente falou da informação, que a informação é uma moeda e sempre será, né? E sempre estará melhor quem tiver mais informação. Eu vou linkar com o Alberto e o livro Queremos Saber, que é um guia para curiosos e questionadores. O Alberto juntou as perguntas, quer dizer, as coisas que a gente anda lendo e que a gente não sabe direito, né, o que significa, e fazem agora parte do nosso dia a dia e não fizeram sempre. Eu citei no exemplo do DNA, do genérico, do DNA transgênico, genoma e tal, mas você vai muito além, né, assim. Na verdade, eu procuro esclarecer toda semana no jornal os pontos obscuros que ficaram na mídia, de alguns assuntos relevantes, ou eu trago algumas descobertas novas, ou eu faço uma análise crítica de uma informação que às vezes foi precocemente publicada e foi dada como uma verdade científica. Eu tenho que explicar que não é bem assim, vamos com calma. Então, a partir dessas crônicas, as 100 primeiras, é que nós fizemos o livro, né? E na verdade, e sobretudo nessa área da saúde,
a gente tem um choque de informações e às vezes são pesquisas que nem estão comprovadas, né? Quer dizer, foi feito um estudo na Austrália sobre não sei o que, com 1000 pessoas. Então, na vida real você não pode nem considerar aquilo, né? Porque exatamente. Com ratos e mil ratos, até chegar no humano, até testar, até chegar no mercado. Porque na verdade hoje, como nós vivemos um mundo capitalista, a pesquisa precisa de dinheiro. Então, essas pesquisas muito preliminares, às vezes até um projeto ainda, né, precisa de financiamento. E para isso, tem que impactar na mídia para falar, olha, isso aqui é importante. Então, a agência fomentadora de pesquisa, que é dinheiro público, vai ficar mais sensibilizada a financiar tais linhas de pesquisa, como a Células-Tronco. A Células-Tronco, até hoje, ela é experimental. Qualquer pesquisa é experimental. Não tem nenhum protocolo ainda que você pode aplicar na cura de doenças, né? Mas, às vezes, sai notícia no jornal como se fosse assim, já resolveram o problema do Alzheimer, porque células-tronco podem virar neurônios. E não é bem assim. A minha missão que eu me dei é de procurar esclarecer alguns desses pontos na mídia, colocando as pessoas de uma forma mais bem informadas, numa expectativa mais real, né? Aí você se preocupou em fazer um texto mais coloquial, né? Para todo mundo entender, né? Tudo que tem aqui é com bastante simplicidade, mas muita profundidade. Então é baseado nas principais revistas científicas do mundo, e a minha formação inicial é na odontologia. Depois eu passei a pós-graduação na área médica, aí estou na USP já há 35 anos. Então aí a minha preocupação é sempre assim, traduzir o conhecimento difícil para ele ficar simples, mas não superficial, né? E o livro não trata só de área de saúde, não. Ele trata da energia escura, das partículas de Deus, por que o universo expande, né? Então trata de vários aspectos, não só a alimentação a partir de insetos, algumas conotações históricas, porque eu sou apaixonado pelo conhecimento, né? E pela transmissão do conhecimento. Aí chegou um momento que eu falei, olha, eu acho que a sala de aula está ficando pequena. Então eu preciso agora, como jornalista, difundir mais esse conhecimento, né? Essa área científica, sobretudo a da saúde, porque é que chama mais atenção pra gente, né? Mas a da ciência em si também, cresceu, ganhou muito espaço nos jornais. Sim, quase todo jornal agora tem um suplemento ou então uma seção, né, onde se explica esses aspectos da ciência no dia a dia, né? Tanto é que a coluna no Jornal da Cidade chama-se A Ciência no Dia a Dia. Onde é? Bauru. É o maior jornal do centro do estado, né? Então atinge mais ou menos 120 a 150 mil diariamente. Então é um trabalho assim, e replica muito na internet, né? Hoje com a internet, na realidade, o jornal amplifica muito, né, o seu público. E é um artigo diário? É um artigo toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Eu estava aqui pensando. Um dos problemas do jornalismo científico diário é que ele fica superficial, porque não tem notícia e nem pontos para tudo isso. E porque o jornalista é um clínico geral, né? Ele não é um cientista, ele não é um especialista. Então ele vai ali confiando nas pesquisas, tentando traduzir, mas a gente tende a simplificar muito, porque a gente quer que o leitor compreenda, né? Tudo que eu coloco aqui, na verdade, algumas pessoas perguntam assim, mas como é que você consegue traduzir de uma forma tão fácil para as pessoas, né? Na verdade, eu faço aqui o que eu faço na aula, né? Tem uma frase do Manuel Bandeira que diz assim, o difícil é ser simples. Aí a Clarice Lispector disse assim, não se engane, senhores, atrás da simplicidade tem muito trabalho. Aí vem um escultor romeno e fala assim, a simplicidade é a complexidade resolvida. Então, a partir dessas três frases, eu procuro escrever. E eu sempre procuro fazer o seguinte, eu dou informação pro leitor. Se eu perceber no final do artigo que eu fiz a cabeça do leitor, eu reescrevo ele todinho. Porque não é minha intenção dar a minha opinião para ele. Né? Minha intenção é fornecer subsídios para que ele possa, ele mesmo construir o seu pensamento, ele mesmo construir a sua ideia, e ali colocar ele o seu poder de análise crítica e formar a sua própria opinião, né?
Na verdade, essa proliferação, sobretudo na área da saúde, é que resulta naquela coisa que a gente brinca assim, um dia o ovo é condenado, no outro dia ele é absolvido. Sim. E são essas pesquisas, né? Sim. Um dia alguém pesquisa que o ovo não pode mais, lembra? Que condenava-se o ovo, depois absolvia-se, agora absolve-se o ovo. Isso. Né? O ovo é ótimo e tal. E isso vai para toda essa parte alimentar, É que na ciência, a verdade é igual na filosofia. Na filosofia, verdade não existe, tá certo? E na ciência, a verdade ela é transitória. Então, a verdade hoje pode ser a mentira de amanhã. Então, na verdade, quando se fala verdade em ciência, está dizendo assim, hoje é assim. Amanhã, outros métodos, outros critérios podem fazer com que a verdade seja outra e o que foi verdade já não é mais. Então, muita gente cobra isso, às vezes, a ciência. Não é? É que, na verdade, verdade mesmo não tem. Né? Então, na ciência, o que se procura é estabelecer avanços, né? E esses avanços criam verdades transitórias. E quando a gente abrir aqui seu livro, está dizendo, os cânceres estão aumentando, tem um artigo assim. Sim. A gente tem a sensação que sim, né? Tá, mas porque a gente fica cada dia conhecendo mais gente que está com câncer ou que teve câncer. É verdade? É verdade. Está aumentando? Por algumas razões. Quando a gente nasce, né, nós temos 10 trilhões de células. Imagine isso em dólares. Né? São 10 trilhões de células. Elas estão proliferando toda hora. A gente nasce milionário. Nasce milionário. Então, são 10 trilhões. A toda hora proliferando. É lógico que saem defeituosas. Muitas células saem defeituosas. Então, nosso organismo tem formas de eliminar. Um dos capítulos é por que temos câncer? Aí explica os 3 mecanismos básicos. Então, a gente tem uma célula no corpo que, quando encontra uma defeituosa, mata na hora. Né? E nós temos um gene que, quando a célula fica defeituosa, a célula explode. Chama apoptose. E se escapar desse gene, e se escapar dessas células assassina, chama NK, que mata as defeituosas, ainda tem o sistema imunológico. Então nós temos 3 sistemas muito importantes que atuam todo dia. Então o que acontece? A possibilidade de 10 trilhões de algumas serem defeituosas e escaparem do controle de qualidade. É um jogo de probabilidade. Então nós não temos câncer porque as nossas probabilidades, os nossos sistemas funcionaram. Agora, você imagina a pessoa que vive 50 anos. Teve 50 anos, cada dia com grandes probabilidades. Agora as pessoas vivem 80 anos. E com 80 anos aumentou a probabilidade. E além disso, com a idade, os sistemas podem falhar com mais frequência. Então, como a população está envelhecendo, né, o câncer, que é uma doença mais própria das pessoas com mais de 50, também aumenta essa chance. Então é por isso que nós temos o câncer aumentando cada vez mais. Além disso, nós temos também um mundo industrializado, né? Então nós temos os combustíveis, nós temos os herbicidas, os pesticidas, os conservantes, os aromatizantes. Então a sociedade melhora em termos de condições de vida, né? O meio ambiente favorece, né, a alteração das células. Então nós temos um aumento do câncer em função disso. Mas é um bom sinal. Significa que as pessoas estão vivendo mais. Nesse sentido, antigamente nós tínhamos menos câncer. Por quê? As pessoas morriam com 50 anos. Entendeu? Então, o câncer é uma doença própria das pessoas com mais de 50 ou mais de 40. Entendeu? Claro que pode escapar e ter em crianças, pessoas inclusive. jovens, crianças e tal. E pode até ser herdado, alguns poucos tipos pode ser herdados, né? Mas são muito poucos. A grande maioria é produto de alteração das células em função de fatores ambientais, em fatores metabólicos e outras coisas assim. Quando a gente vê assim, mal de Parkinson, a esperança voltou. A gente sabe que o Parkinson, o Alzheimer são doenças que frequentam muito essas colunas de saúde. Sim. E frequentam muito a nossa preocupação, né? Porque são doenças que limitam a vida e a sobrevivência é terrível, né? Perder a consciência. Então, a gente fica muito esperançoso na célula-tronco e todos os tratamentos que, né? Toda a luz no fim do túnel aí. Tem alguma coisa que te animou? De tudo que você lê, de tudo que você escreve, que você ficou mais otimista, assim, você acha que
temos a possibilidade de descobrir coisas em relação a... As pesquisas avançam muito, né? Mas eu não vejo um ponto que fala assim, olha, isso aqui é o que vai abrir o caminho para por uma cura ou para se evitar. Então aumentou muito as pesquisas em termos de qualidade de vida. Então você sabe que certos alimentos, que você não tem estresse, que você tem um estilo mais saudável de ver, né? Com menos estresse, uma alimentação mais saudável, você reduz a possibilidade, treinar a memória, mas falar assim, olha, a perspectiva é daqui 10 anos ter a cura do Parkinson ou a cura do Alzheimer, não é um excesso de otimismo, né? Eu acho que é uma esperança um pouco exagerada, né? A gente pode, assim, saber fatores que diminuem a chance da pessoa ser portadora. Agora, de curar aqueles que tem hoje, não tem essa luz no fim do túnel ainda não. Ainda vai levar um tempo. Vai levar um tempo ainda. Tem um item, sabia, que eu acho muito legal. O maior dos ossos é o fêmur, também o mais resistente. O menor osso do corpo é o estribo no ouvido, dentro do osso temporal, na chamada orelha média. Isso. Então tem curiosidades também, né? Tem curiosidades. No sentido assim, tem certas coisas que as pessoas não sabem. Então, por exemplo, uma delas, você falou em osso, é que o osso se renova a cada 4 ou 5 anos. Então, daqui 4, 5 anos eu posso voltar aqui nesse programa e falar assim, gente, eu sou um novo homem. Porque o meu esqueleto é totalmente diferente. Renovou por completo. Entendeu? E as pessoas não sabem disso. Então, tem gente que pensa até hoje que, à medida que você vai envelhecendo, o seu osso vai virando pedra. Vai ficando fraturável, Não, de forma alguma. Seu osso continua, né? Agora, quando você tem um distúrbio nessa renovação, você pode ficar com as suas estruturas ósseas fragilizadas. Então vai ter trabéculas, o osso vai ficar mais fino, isso chama osteopenia, que depois pode ter fratura, aí vai se chamar osteoporose. Entendeu? Mas o osso da pessoa mais velha não vai petrificando, não, é um processo muito dinâmico. O tema musical para o osso seria Metamorfose Ambulante, né? Do Raul Seixas. Nós vamos trocando toda hora, o osso é uma coisa fantástica, né? Tem alguns capítulos que a gente explica isso. Vai ser muito bom, muito bom. Tem algumas descobertas também, né? E o livro tem esse nome aqui, porque na verdade é um atendimento a uma música do Gilberto Gil. Gilberto Gil tem uma música chamada Queremos Saber, que é cantada espetacularmente pela Cássia Eller. E aí lá ele fica cobrando que a comunidade científica tem que expor mais as suas descobertas, contar mais para as pessoas quando é que vai chegar o laser mais barato, né? Então, quando a gente ouviu essa música, esse é o título do livro. Muito bom. Muito bom. Volto aí daqui a pouquinho para a gente conversar um pouquinho mais. Intervalo agora, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Olha aqui, depois de descobrir que cobreiro é herpes zoster, francamente, essa a gente vai falar no último bloco, tá? Neste momento, o Pedro Kalash, nosso Pedro Kalash, vai fazer uma cerâmica aqui, neste programa, é isso mesmo? É isso. Pedro é um brasileiro que morou muito tempo em Londres, né? Teu pai veio aqui outro dia falar de envelhecimento. Isso. Porque ele é especialista nisso, trabalhou anos na ONU, na OMS. A Organização Mundial de Saúde. E aí ele trouxe mesmo argila, tudo, bota aí. Eu achei interessante mostrar a técnica, porque eu tô com essa exposição no Jardim Botânico. Basicamente você faz impressões das próprias espécies direto na argila, que na verdade é uma técnica muito antiga, é tipo feito como um fóssil. A impressão,
isso dá a impressão em baixo relevo da própria espécie. Essa é daí a exposição se chama Mata Atlântica por conta disso, né? Você está imprimindo a Mata Atlântica aqui, né? Exatamente. Essa é uma pau-brasil e uma samambaia. E aí ele vai fazer pra gente ver aqui, é isso? Eu vou fazer. Tá. Com um rolo de pastel. Que tem muitas semelhanças com a culinária, né? A técnica. E você aprendeu onde, Pedro? Eu aprendi dando aula. Eu dou aula em escolas lá em Londres. E às vezes eu levo folhinhas, porque é uma técnica muito imediata, né? A criança que vai colocar uma planta, uma flor na argila, ela vai... É uma técnica muito imediata, você não precisa de muito... É muito básico, então... Aí eu fui vendo que o potencial disso no azulejo. Foi aperfeiçoando a técnica. E o ano passado eu fiz uma instalação que o meu enfoque de trabalho são instalações cerâmicas e azulejos, mas muitas obras públicas e trabalhando de uma forma coletiva. Então, ou seja, com várias idades, como pode ser com crianças, idosos, com famílias, onde eu coordeno uma ideia, eu mostro uma técnica, um tema e vira uma obra pública. Isso fica numa escola, assim como obra permanente. Aí eu fiz um trabalho no ano passado no SESC, lá de Teresópolis, assim, numa oficinas, numa escola pública de lá, e mostrando essa técnica que eu estou fazendo hoje, e tá lá no Jardim do SESC. Aí alguém falou, poxa, por que você não faz uma proposta do Jardim Botânico, não faz uma coisa mais sobre de entrar mais profundo nessa ideia de... Aí eu fiz uma proposta pro Jardim Botânico, entrei em contato com os biólogos de lá, aí vem no começo do ano porque como eu moro lá, tive que me deslocar para cá e assim arrumar um lugar onde eu ia fazer as queimas e como seria, estou aqui desde maio fazendo isso. Isso vai ao forno? O forno, porque é um processo meio lento. Como é tudo feito à mão, você tem que deixar elas secando sob pressão para não empernar. Porque se você põe um pedaço de argila assim numa mesa e deixar, a parte de cima ela está exposta ao ar, então ela está secando mais rapidamente. Então quando você chegar na queima de biscoito, é a queima inicial, eles chamam de biscoito porque quando ela está seca parece um biscoito, assim, parece outra ligação também com o pão, ou assim, a culinária, assim, como a gente faz a comida, mas ela vai ficar empinada, então você tem que deixá-la prensada sobre tábuas. Então vou te mostrar. Aqui temos essa é pau-brasil, é tipo um depois e antes, que eu achei interessante fazer uma demonstração mais prática, né? Então vai ficar assim o produto final. Deixa eu mostrar. Vai ficar assim. E tem duas queimas, tem a queima de biscoito. Agora vou mostrar aqui ele passando. Aí pega, esse é um cortador de azulejo, o formato hexágono. Aí tá vendo? Você deixa isso secar, vai deixar secar uns dias, aí você faz a queima, fazer outro aqui dessa samambaia. É mó barato isso, hein? É simples, é assim... Você estava falando sobre a simplicidade, que... Tem uma frase que eu me lembrei enquanto você estava citando aquelas que eu não sei quem disse, mas que a simplicidade é uma conquista, e é mesmo. Sem dúvida. É uma bela conquista. O Leonardo da Vinci, ele falou que assim, a simplicidade era a sofisticação
It's the ultimate in sophistication. Ele tem a sofisticação suprema, assim. É a simplicidade. Eu acho que não é? O que você acha? Total. André? Acho. Então aqui temos uma samambaia, vamos fazer a mesma coisa. Em Londres você ensina também? Ensino. E quem são seus alunos em Londres? São crianças, são famílias, idosos. Às vezes eu faço eventos como aniversários, eventos culturais, eventos de Como assim, aniversários? Por exemplo, antes de vir para cá tinha dois alunos meus queriam, assim como eu fiz mais ou menos uma isso. atração no aniversário? Como atividade no aniversário. Que barato. Adorei ver ficar pulando só na piscina de bola, né? Sensacional. Muito legal. Legal. Uma coisa nova, né? Criativa. Sim, a gente só bebe normalmente, né? Aqui. Que barato. Deu pra ver? Mostra aqui para o Miriam, pra ver se vai dar um super close. Dá pra ver? Dá, acho que dá, não dá? Olha aí no monitor aí, mandou pra mim dizer se dá. Dá não. Dá não? Também? Dá. Dá pra ver, dá pra ver. Fica muito sutil. Fica muito sutil, Porque aí, Aí você vai ver, por exemplo, aqui, ó, olha o comparativo, não é isso? Porque depois você faz vai pro forno. vai pro forno, aí entra a parte de coloração com esmaltes que você põe nos detalhes. É um baixo relevo, isso que ficou um baixo relevo. Ficou um baixo relevo, é verdade. Aí você põe nos detalhes o esmalte, você esfrega com pano e ele fica só nos detalhes, no baixo relevo, e a superfície fica mais limpa. Então ele fica mais prominente, ele fica já dá mais vida ao que está, a imagem do... Ô Pedro, e você pode fazer desde a coisa do utilitário, vamos chamar assim, porque isso aqui parece um porta-copo, Pode ser. Pode ser? Pode ser, mas... O que pode ser também? Pode ser... Foi o que me ocorreu, eu tô chutando total, com assim, certeza. entendeu? Pode ser prato, pode ser uma caneca, um vaso, você pode usar essa técnica. Aqui, no caso, é um azulejo. Você podia botar com rejunte na parede. Na parede, fazer uma barra, sei lá, fazer um desenho. É o som de destaque isolado, né? Hein? É o som de destaque isolado. Eu sugeri para ele no camarim ali que poderia fazer com alimentos para colocar na cozinha, como decoração. É verdade. Ou insetos, né? Insetos também. Fica que nem um fóssil, né? Assim, Ou então, como cada um puxa Roberto, seu, né? Roberto tá achando que pode ser com dólares. Parede de um banco, administrador de recursos. Olha aqui, mas fica super bonito. No Jardim Botânico, porque o centro de visitantes é um espaço tombado e tal, você não pode colocar nada contra a parede. Então o que eu fiz foi suspender isso com fios. E esse processo todo foi muito trabalhado. Aí tem umas fotos até do making of, assim, da fabricação, porque era uma coisa nova, a gente foi aprendendo e eu tive muita ajuda com isso, que eu agradeço a essas pessoas maravilhosas que eu conheci ao longo dessas semanas, porque foi trabalheira, foi assim... Isso aqui? Graças a Deus tudo deu certo, mas aqui a gente estava pondo os fios para poder prender e fica suspenso. Muito legal, gostei dessa coisa de poder envolver as crianças e a terceira idade nisso, né? A terceira idade porque a argila... Misturar então vai ser uma barata, hein? Já pensou misturar o avô com o neto? Então, é porque chega muita gente que faz, não sei, eu não sei desenhar bem, não sou bom em arte, né? Nunca tive, porque simplesmente não tiveram oportunidade, assim. Acho que qualquer um faz isso. Na verdade, você dá chance à pessoa, ela vai aprender e vai aperfeiçoar simplesmente. Assim, tem uma frase em inglês que é practice makes perfect. Eu acredito muito nisso, que a gente não precisa, não sei se a gente nasce com dom necessariamente. Eu acho que a gente pode até ter uma afinidade ou certa
a certa, não sei o que for, mas acho que se você gosta de fazer uma coisa, vai fundo, aí você vai melhorar, você chega lá. Então, mas tem muita gente que é uma espécie de lavagem cerebral, porque as artes às vezes são um pouco empurradas para o lado no currículo escolar, assim, e a gente fica assim, eu tenho idosos, né, que nunca fizeram nada disso na vida, nunca tiveram uma... Aí eu falo, não, você pode fazer, claro, você agora é só praticar. Aqui a sua oportunidade e você vai lá e desenvolve. Muito bom. O que é interessante porque é quase uma fotografia, né? E você pode... É a tua história. A gente brincou aqui, vai fazer inseto, dólar, tal, mas quer dizer, cada um que for aprender a técnica, ele vai fazer com aquilo, com o seu olhar, né? De repente não vai pegar planta, vai pegar alguma outra coisa. É bem legal. Eu achei lindo essa coisa da planta. Olha, só o que ele falou é de uma profundidade muito grande o que ele falou, né? E eu tenho um outro livro de prática docente, chama Ser Professor. E o primeiro capítulo é uma discussão sobre se existe dom ou não, né? Então, o que está falando é que se aperfeiçoar, vai fazer muito bem feito. Então, as pessoas têm a mania de falar que não faz certas coisas porque não tem o dom. Não, é porque não tem a disponibilidade ou a persistência de adquirir a habilidade, né? Às vezes a própria vontade, né? Então, exatamente. Não dá a impressão que Deus só privilegiou alguns e deixou outros sem dons melhores, né? Então, todos têm o dom. Descobrir, né? Você tem que também se dedicar, né? Tem um pouco de suação nessa história, né? Se você não se esforça. E certas pessoas não cai do céu, né? têm a oportunidade de descobrir esse dom, né? Eu simplesmente acho que é assim, você dar as condições, a oportunidade desse dom florir. O mais importante, né? O mais importante, né? Às vezes eu passo por lugares assim, humildes, né? De gente assim, eu fico pensando, imagina quanta gente talentosa tem aí, tanta... Em várias áreas. Em várias áreas, né? Que não tem possibilidade nenhuma, né? De ter contato com... É porque às vezes não tem o estímulo também, né? Ou a informação. Assim, a informação. Por isso que eu falo que a informação é uma moeda, porque né? E das mais poderosas. E como ele falou mesmo, né? As artes no colégio, né? Pelo menos. São postas. Eu tirava sempre uma nota alta porque eu estudava, era longe do Rio Grande do Sul, e tinha uma professora gaúcha, eu levava violão para a escola e cantava umas canções gaúchas, ele se emocionava, chorava. Aí me dava 10. Onde era isso, Amanda? Que você aplicava esse golpe? Era no Mato Grosso. Eu levava o violão lá e tal, e cantava umas canções gaúchas com sotaque bem carregado. Ela chorava, me dava 10. Eu dei bem pra caramba. Ótimo. Demônio, esse é o Yamandu. Tá vendo, Pedro? Volta aí, tá? Parabéns. Ai, meu Deus. A gente falou em suar, em se esforçar e ter o dom. Você é um diplomata, você viveu fora do Brasil há muito tempo. E você sempre foi escritor ou você descobriu ou trabalhou esse dom? É um dom ou você trabalhou esse talento? O dom, eu acho que, não sei se nasce com a gente, etc. Picasso, que era um gênio, dizem que é dele a frase, muita gente já repetiu, que ele tinha 10% de talento e 90% de transpiração. Eu acho que você tem que trabalhar o que você tem. Pode ser um dom pequeno ou grande, mas pode chegar a médio ou grande, se você trabalhar mediamente ou muito. Bom, no Itamaraty, onde eu entrei com 22 anos de idade, escreve-se o tempo todo. Nada no Itamaraty existe se não for transformado em algum documento. Relatório, telegrama, uma memória qualquer. Então, escrever no Itamaraty é uma prática regular e que tem que ser muito perfeita, porque é língua culta, essas coisas assim. O problema é a transição entre a língua culta, Itamaraty, etc., para a literatura. Jorge Amado, por exemplo, me dizia: se um personagem meu dissesse num bar, dá-me um copo d'água, morreria de sede. Tem que dizer, me dá um copo d'água. Então, quebrar a mão para poder escrever literatura é uma transição complicada. E meu primeiro livro, por exemplo, eu escrevi 12 vezes. 10 eu não passava da página 50. Chegar na página 50, tá uma porcaria. 2 meses depois recomeçava, página 50, uma porcaria. E um dia eu cheguei à 11ª, algumas pessoas leram, etc. E eu finalmente fiz a 12ª e o livro ficou pronto. Porque ele não aguentava mais ser ensaiado, eu acho que foi por desistência. Então, escrever, pintar, tocar, etc., é uma prática incessante.
Se parar, vai arranhar. Você treina quantas vezes por dia já sendo consagrado? Sem parar. Não tem como. Então, escrever não foi difícil, desde que eu tenha conseguido fazer a transição. Difícil é a transição. Transição foi terrível. Ainda é difícil, porque esse livro, por exemplo, eu escrevi O Clube dos Injustiçados, é um romance policial, e eu escrevi ao mesmo tempo em que eu estava fazendo um outro que era dentro do Itamaraty, Visão de um Diplomata, Impressões de um Diplomata, que é a formação do diplomata, porque eu fui diretor do Rio Branco 6 anos e meio, então eu queria dizer como é a formação do diplomata, como deve ser, etc, etc, etc. Então eu estava escrevendo uma história policial e uma história diplomata. De repente o delegado brigava com o embaixador brigava com o justiceiro, então era difícil escrever. Você também exigiu muito, né? Não, eu fico brincando. A pessoa que lia o meu livro do Itamaraty dizia, esse tom está muito informal aqui, porque eu estava escrevendo policial naquela hora, estava errado. E alguém dizia, mas aqui está muito, não está errado. Enfim, até acertar os 2 tons, também levou tempo. Mas tá aí, o outro saiu em março e esse saiu agora. Mas precisava fazer ao mesmo tempo? Mas a mão é que manda. Esse troço de escrever, eu acho que pintar, tocar, etc., não tem programa. Você faz quando a mão manda, quando a cabeça manda, quando a vontade manda. Não tem... hoje eu não vou escrever. Um amigo meu que era pintor, ele dizia, vamos sair, é domingo. Você acha que eu tenho expediente para pintar, pô? Então, não tem... Eu escrevo e trabalho. Sou embaixador hoje em Bruxelas. E a Mandu já esteve lá, eu já estou chamando o Kalash para ir também. E quando eu não estou de gravata como embaixador, eu estou escrevendo. Agora, eu tenho mulher e filha lá, e vem mais. Então, minha mulher está grávida de gêmeas. Olha que maravilha. Então, os intervalos me servem para escrever. E às vezes eu não me dou conta e vou escrevendo, enfim. Mas é uma maravilha. É uma maravilha. Mas não tem esse troço de talento, não. Tem que investir, trabalhar muito e, de repente, escreve uma história policial. Aí me disseram, mas eu nunca investiguei crime algum, eu nunca matei ninguém, mas eu também não. E, no entanto, você já leu muita coisa, você começa a pensar, você começa a imaginar. Eu não acredito que Jorge Amado tenha tido caso com todas as mulheres que ele escreveu, senão a Zélia teria brigado com ele. E, no entanto, eu acho que é a imaginação nossa que nos leva aos vários rincões. Ainda bem. Ainda bem. Não é? Se a gente tivesse que viver, já pensou um compositor de música popular? Tá louco. Se ele tivesse que ver todos aqueles amores, aquelas traições, aqueles infernos. Não é para fazer... Mas alguns viveram, né? Alguns viveram. Mas eu gosto de escrever personagens, e os personagens são muito inventados, né? E eles mais ou menos mandam em mim. Eu não sei muito bem onde é que vai. Agora eu preciso que ele faça isso. Aí eu começo a imaginar situações para ele fazer isso. E a impressão que eu tenho é que ele faz, como se ele me mandasse. É uma situação meio esquizofrênica, porque às vezes eu me vejo escrevendo, que é um troço só na cabeça de maluco, né? Mas é isso, porque eu só escrevo à mão, eu não sei escrever em computador. Depois eu edito no computador, mas escrever é na mão. É a mão. Então, às vezes, eu fico escrevendo, olhando a minha mão escrever. Uma coisa assim, maluca. Como se eu tivesse 2 Andrés, que não é verdade. É muito gostoso. Mas deve ser uma experiência interessante olhar você mesmo escrevendo, né? Agora, melhor é ver alguém lendo o meu livro. Meu sonho é entrar numa antessala de dentista, de aeroporto, e ver uma pessoa lendo o meu livro. Esse é meu sonho. Eu vou ficar sentado olhando. Se a pessoa rir, eu rio também. Se ela ficar fechada, eu fico fechado. Se ela fechar o livro, eu vou lá, se fechou por quê? O que está faltando? Por que você fechou o livro? Esse diálogo com o leitor é que eu acho que é, no fundo, o que mais cativa no escritor. Porque a gente não escreve para gente. A gente escreve para comunicar, para influir na imaginação das pessoas, para que as pessoas se sintam mais ricas, etc., nos seus pontos de referência. Interessante você estar falando da literatura assim, as novas gerações que não estão lendo mais livros, né? É muito válido, assim, é muita tela, né? É muita informação, mas é muito limitado, não tem essa concentração. O que você acha disso? Porque eu acho
Lamentável, eu acho que... Eu acho lamentável, mas eu tenho eu sou, desse ponto de vista, muito brasileiro. O otimismo é a minha inicial do meio. Eu acho que essa juventude que hoje vive de internet e que fala de... e põe que com que, sem nada, etc. É a mesma juventude que amanhã vai fazer tudo diferente. E reclamar dos filhos, que só fazem isso, só se comunicam por... Eu acho que nossos pais disseram isso da gente, que nós éramos... Eu me lembro que meus pais diziam, você gosta de bossa nova? Uma coisa horrorosa. E bossa nova está aí fazendo a história da música até hoje. Então eu acho que há bossas novas acontecendo, que nós, pela idade, talvez não saibamos aproveitar, mas que serão muito criativas. Eu, por exemplo, no avião, agora veio uma moça do meu lado que ela se identificava como atriz. E eu fiquei quieto e ela disse, não, porque os personagens hoje são muito mais criativos, porque são mais jovens e foram educados por pais separados. Então tiveram que assumir uma responsabilidade mais cedo. Olha que visão engraçada. Na minha geração, os pais não eram tão separados, os meus foram, mas não era a média. Então é uma outra cabeça. Melhor, pior, não vou julgar. Diferente. É uma outra cabeça. Certo. Agora, qualquer que seja a cabeça, tem que gostar do meu livro, senão eu vou ficar indignado. Você hoje ainda é diplomata, né, embaixador? Eu hoje estou viajando de volta para Bruxelas. Eu vim, tirei férias, uma semana de férias para ir a Brasília lançar o livro. Eu hoje saio daqui para pegar o avião e ir para Bruxelas. E segunda-feira estou de gravata na minha embaixada. Como embaixador. Trabalhando como diplomata, esperando o Yamandu e o Kalash aparecerem lá. Você vê, o Yamandu já apareceu uma vez na sua vida? Como... Uma vez em Tóquio, quando eu era embaixador. Uma vez em Tóquio, exatamente. E agora... Então vocês andam se encontrando pelo mundo? Pelo mundo, exatamente. E aqui foi uma mera coincidência, a gente não sabia quando disso. Ele chegou, eu falei, divertido. mas meu Deus, aonde eu conheço? Mas... Eu estava mais gordo, com ele em Tóquio. Tóquio, faz anos, foi em 2003. É boa a vida de embaixador? É fantástica, sem os problemas, como dizia, ele estava comentando, não é bom ser embaixador sem os problemas? Eu falei, sem os problemas é. Sim, sem problemas, quase tudo é bom, né? É muito gratificante, porque quando a gente vê, por exemplo, Olimpíadas, um atleta qualquer, ao ganhar, o que ele faz? Primeira coisa, pegar a bandeira e se enrolar na bandeira do seu país. O diplomata brasileiro, desde o terceiro secretário, ele aprende a se enrolar na bandeira do país. Então, quando ele está funcionando, ele não está funcionando para os interesses privados, corporativos, individuais, ele só está trabalhando pelo interesse do Brasil. Então, o tempo todo, a gente está enrolado na bandeira. Existe coisa mais gratificante. 45 anos de fazer isso. 45 anos. E ainda faltam 2,5 que eu espero que respeitem. Mas isso é gratificantíssimo. É genial. E eu me sinto muito recompensado. Eu fui diretor do Rio Branco e eu passava essa mensagem. Que é o sonho de muita gente, onde também começa e termina o sonho de muita gente. Exato. Porque tem que ser muito seletivo, mas tem que ser muito seletivo, nós somos poucos. Então o número de vagas é pequeno. E o treinamento tem que ser muito exigente, porque você só vai representar o seu país no exterior. Você não pode chegar lá, coçar a orelha, coçar o nariz, dizer nós vai, nós vem, enfim. Você tem que ser, não é ser o brasileiro, é ser o melhor do brasileiro. Você não conhece um diplomata francês porque ele é a média do francês, é o melhor dos franceses. O inglês, idem, etc, etc. Por que o brasileiro tem que ser o da galera? Tem que ser o melhor que o brasileiro tem. E é o que a gente faz no Rio Branco e é o que me gratifica muito quando eu ponho a gravata de embaixador, depois de fazer o livro, de vocês lerem e gostarem muito, por favor. E é um romance policial. É um romance policial. Sobre, no fundo, é a discussão sobre a ética no Brasil, vista do ponto de vista de agentes da justiça, que são os policiais. Mal compreendidos, bem compreendidos. Eu não defendo nem ataco, eu deixo aí como referências de discussão. Tá certo. Muito bom, foi um prazer. Na Bélgica você foi tocar, você falou que ele foi tocar na Bélgica num lugar absolutamente extraordinário. A Bélgica não é um país grande. E ele foi tocar numa cidade que ficava a 175 quilômetros de Bruxelas. Eu não acreditei que existisse 175 quilômetros de Bruxelas, você pode estar na Alemanha.
E a cidade onde ele tocou era literalmente na fronteira com a Alemanha. E era uma cidade incrível, pequena, não tinha auditório, e o espetáculo era numa sala de esportes. E em cima da tabela de basquete estava a bandeira do Brasil, disfarçando a condição. E era a Orquestra Filarmônica da Bélgica. É, maravilhosa. Maravilhosa. Lindo concerto. E o maestro brasileiro começou com o hino nacional, etc., e o Yabandu. Isso nos cafundós da Bélgica, como se fosse em Tabatinga. E uma coisa extraordinária. Que maravilha. E lotado o auditório. Uma beleza de espetáculo, foi muito gratificante. E aí, de novo, a gente veste a camisa. Claro. Veste orgulhosamente, né? Esse é o Brasil. Orgulhosamente apresentamos o Yabandu Castro. Um discurso bonito depois, nossa. Foi, enfim, isso foi gratifica bacana, muito. Tava um frio danado, né? Tá frio. Gratifica. Tudo isso supera os problemas que o diplomata possa ter. Que bom. Que bom, foi um prazer mesmo. Intervalo, voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Da Bélgica, vamos ao Rio Grande. Opa! E aonde, Rogério? Goiás, onde você é? Brasília. Goiás, Brasília? Isso. Você vê que estamos ali, né? Assim, Tudo a mesma viajando. coisa, né? Tudo a mesma coisa? Não. Nada, tudo bem que levou o Rio Grande do Sul para ganhar nota alta da professora em Mato Grosso. Tu viu, né? A gente usa isso, né? A gauchada tem essa... Tem uma parceria aqui Essa minha parceria com o Rogério é a parceria do interior do Brasil, né? Do sentimento do interior. Ontem eu vi um show do Xangai no Rival, fiquei emocionado, assim. Pelo Brasil de dentro, né? Do Guimarães Rosa, desses caras, do Elomar e tal. Nós temos esse sentimento, assim, sempre que a gente se conhece já desde a adolescência, né? Praticamente. Isso. E sempre se encontrou nesses costumes e a ligação musical mais pela coisa do choro mesmo, que é a linguagem brasileira dos músicos, né, de uma forma geral. Você toca choro em todo canto do país, então acaba que a gente se encontra dentro desse gênero. E essa coisa de decidir... Você gosta de misturar, né, com um seu sentimento com outro sentimento de outro músico? Isso é um privilégio, né? Misturar, que eu falo com o violão, né? Através da música. É um privilégio tocar junto. Você lembrou que veio aqui com Dominguinhos? Com Dominguinhos, Você gosta desse... Eu adoro, eu aprendo dessa maneira, aprendo muito, né? Com os amigos, né? E tocar junto é conversar outra língua, né? É outra coisa, é no olho. Ainda mais o músico popular que não lê partitura, você se comunica com o olhar, né? E é uma outra conversa. Você anda por outros lugares. E é um negócio muito legal. Como é que é, Rogério? Gostoso, é bom demais. A gente se entrosa, né? Toca um acorde e o outro já encaixa imediatamente. E vocês vão só na sacada, assim? Só na sacada. É coisa do músico popular. Músico popular. Toca no olho, né? É. Muito diferente mesmo. E aqui vocês tocaram que repertório de vocês mesmos? A gente, esse trabalho a gente dedicou a 4 grandes pilares do violão brasileiro, né? Dino, 7 cordas, Rafael Rabelo, né? O Marco Pereira e o Hélio Delmiro. Então, eu e o Yabandu, a gente uniu 7 cordas porque, no caso, são 2 violões diferentes, né? O instrumento mesmo. Eu toco o violão de 7 cordas de aço e ele toca os 7 cordas de nylon, que era essa escola de aço que veio do Dino, depois o Rafael veio com essa escola do nylon, né? Então a gente uniu esses 2 timbres, os 2 violões, né? Para fazer esse disco. Então tem música do Hélio Delmiro, tem música do Marco Pereira, tem uma música inédita do Rafael Rabelo, que é a Luciana Rabelo, irmã dele, nossa amiga, deu pra gente gravar, chamada Choro Mi Maior, né? E tem homenagem ao
Congresso do Nazaré? Nazaré, Pixinguinha. Faria 150 anos, né? Isso. Então a gente... E tem diferença significativa entre o 7 cordas de nylon e o de aço? Eu ia perguntar outro instrumento. isso, É outro instrumento. É outro instrumento. Inclusive a construção é diferente. Construção toda. O timbre, depois a gente toca ali. O 7 cordas de aço ele tem que ser um instrumento mais robusto, né? Porque as cordas são muito mais tensas, né? E qual é a tradição brasileira? Aço ou corda? Mais aço. Mais aço. Começou com tradicionalmente é aço. Nessa escola que veio do Dino, né? Depois o Dino 7 cordas era aço. Era aço. O Dino é que é o pai de todos os 7 cordas, né, do Brasil. Foi ele que cristalizou de forma definitiva, assim, com muita felicidade, essa linguagem, né? Que existe até hoje. E depois do Dino, o Rafael Rabelo absorveu essa linguagem do aço e passou a usar o 7 cordas de nylon como instrumento solista, que, que já é como uma guitarra clássica com a corda a mais, né? Que imita a guitarra tradicional mesmo, o instrumento de nylon, né? E você toca no nylon? Eu toco do 7 cordas, por influência do Rafael Rabelo. E acho que é o futuro do violão do Brasil, não tenho dúvida. Porque... E não só no Brasil, de vez em quando eu vou tocar pelo mundo aí, preciso tocar em Jerusalém, me aparece um cara lá com 7 cordas. Eu falo, poxa, que isso? É um instrumento que está assim, crescendo muito, né? A juventude toda tocando. Aonde você vai no Brasil, você encontra jovens estudando essa linguagem do choro e do samba. É música tradicional, né? Tocando 7 cordas. Então... E tu vai fazer em Jerusalém? Eu vou tocar. Você foi tocar, chegou lá, o cara vou tocar agora de novo em dezembro. Contigo. Depois de Paris, vou passar em Paris, depois vou dar um pulo lá. Em Tel Aviv, é uma cidade muito legal, né? Diferente pra caramba. Enfim, sempre viajando pelo mundo aí, mandando bala. Essas homenagens, o Eldomiro tá vivo? Tá muito. Tá tocando muito ainda. Craque. É mesmo? É. Poxa, por que ele não vem aqui? Tem que vir. Craque. Craque dos craques, né? Padrinho, né? Poxa vida. Não, craque do já entrevistei várias vezes, mas não aqui que eu me lembro. Tem que convidar o Elinho. Vamos convidar o Marco Pereira também, que fez o texto do CD, né? Enfim, falando da gente e tal. A gente abre o disco com uma música dele. Uma escola muito rica do violão brasileiro, né? Assim, as pessoas não têm nem muita noção disso, mas é um celeiro, assim, desse instrumento. É Espanha e Brasil, né? E Argentina. Que são E o Brasil se coloca bem nesse cenário? É um dos mais importantes. Depois da Espanha, que é a matriz, de onde vem a guitarra mesmo, a gente desenvolveu um negócio aqui que é muito... O Baden, né? Que, enfim. E também dentro do violão clássico, os irmãos Assad. Paco de Lucia. O Paco na Espanha, né? Tanta gente boa. Na Espanha são 7 cordas ou 6? 6. Flamenco é com 6 cordas. Reza uma lenda que esse violão de 7 cordas chegou no Brasil por mãos russas, né? Que tem uma tradição do violão de 7 cordas na Rússia. E é verdade, de fato. E é muito interessante essa história. Falam que o pessoal viu um grupo de ciganos aí no Largo da Carioca tocando, os chorões viram. E é um instrumento meio híbrido, porque ele começa inspirado na escola do Pixinguinha, pelos contrapontos que o Pixinguinha fazia no sax tenor. Então é um instrumento que ele já nasce todo estranho, assim. Ele vem de um outro país, inspirado num outro instrumento. E é espetacular. Depois que ele entra na música brasileira, ele está em todas, né? Do Luiz Gonzaga, o Chico Buarque, né? O Dino 7 cordas tocando tudo isso, né? Todo esse panorama brasileiro, o instrumento está abordando. Faz parte da história fonográfica. Como a gente é rico nesse sentido no Brasil, muito, né? Tem gravação do Dino desde 37. É mesmo? Né? Aquele Amélia, né? Já é ele, o Jacó do bandolim tocando cavaquinho. Então, Amélia, a música. Amélia, aquela música. Lago. Isso, exatamente. Olha que barato. Então o violão de 7 cordas ele está presente, né, na nossa música faz bastante tempo, né? E de uma forma assim definitiva, né? É um instrumento que faz parte da linguagem mesmo, assim. A gente ouve esse som e é uma característica da música do Brasil. E quem você, assim, quando você fala que é da escola do Dino, por conta do aço, né? Quem é o seu maior intérprete para você de todos os tempos? Olha, na minha opinião, as duas grandes referências, né? As maiores para mim, na minha opinião, são o Dino, né? E o Rafael Rabelo. O Dino porque
como o Jamandu já falou, pegou pioneiro, essas ideias do Pixinguinha, né? E passou a tocar isso no violão. A cabeça dele era como de um saxofonista, de um trombonista, que tinha era genial, né? E o Rafael por ter ampliado, né? Porque o Rafael foi responsável por colocar o violão de 7 cordas, independente de aço ou nylon, como um instrumento solista, né? O Rafael era incrível. Era maravilhoso. Vocês chegaram a conviver com o Rafael? Não deu tempo. Não deu tempo, infelizmente. Quando ele morreu, eu tinha 15 anos, poxa. Eu cheguei um ano depois no Rio, quer dizer, comecei a conhecer as pessoas um ano depois aqui da morte dele, né? Mas a gente se considera as referências dos 7 cordas também. Tem 2 irmãos gêmeos aqui do Rio, que são figuras. Eu gravei disco com um deles, que é o Walter Silva. Ah, o Walter e o Valdir. Walter e Valdir. Do subúrbio, o Walter é um cigano. Toca que nem um cigano, tem fogo no olho, um negócio assim que você fica emocionado. E eu gravei um CD com ele, tá, uns anos atrás, né? Porque ele é uma referência também. Esses 2 irmãos foram caras que elevaram a escola do violão, 7 cordas. Mas a maneira que eu toco 7 cordas já é diferente, né? Eu já venho do Sul, então já tenho outras referências. Eu ouvi música uruguaia a vida inteira, Argentina e tal. Então eu também já trago uma outra maneira, um outro olhar, né, para esse instrumento e tal. Então é uma coisa que está crescendo de uma maneira assim que a gente nem esperava. Pelo visto é um instrumento que aceita esses olhares todos. Totalmente, super. O virtuosismo é mais possível com 7 cordas? Porque você tem um estilo muito virtuoso. Não, acho que independe. Não tem gente que toca até balalaica, né? Tem um russo sem vergonha que toca balalaica, 3 cordas, aí ele faz um efeito com a mão esquerda que parece uma mosca, e ele começa a pegar. Virtuosismo, acho que depende, né? Uma coisa do instrumento, é uma facilidade que você tem com uma determinada coisa. E esse aqui é? Esse é o CD que saiu agora, o Continente. Esse é o Novíssimo, a capa bonita, né, do Felipe Taborda. Muito bonito. Eu vou lançar no Teatro Net, dia 27, aqui em Copacabana, com trio de violões. Isso é outra onda, é uma homenagem aos trios de violões latino-americanos, né, é uma formação que acompanha a canção uruguaia até a canção mexicana, né? Caramba! Então é uma sonoridade com baixolão, com outro menino que vem de Cruz Alta, que é uma loucura que toca, chama Bonilha, Arthur Bonilha, que é um jovem também, que é o nome dele aqui, um absurdo. E o Guto, que é meu colega já de bastante tempo, a gente vai lançar. Aproveitar aqui para convidar quem tá assistindo o programa, para aparecer lá no Teatro Net. Isso aí é gauchada, isso aí tem cheiro de carne e... Traz esses gaúchos aqui, vamos fazer uma gauchada aqui, vamos botar uma churrasqueira aqui, chamar o Borghetinho passar. Baita assador. Ele é um bom assador. No meu aniversário, ele tava fazendo um show no Rio no mesmo dia. E chegou na minha casa, assim, acho que umas 10 da noite, já... Deixa comigo, churrasqueira é comigo, deixa comigo. Pai, fez um churrasco, a cariocada ficou louca. Tanto tempo não vejo Borghetinho, poxa. Olha só, eu vou pro intervalo para vocês irem ali pro nosso palquinho. Coisa linda. Tá? Ou pro Sem Censura Music Hall. Isso. Você escolhe o nome. Que pretensão é água benta, né? Com aquele queijinho ali, a gente faz o que a gente quer. Trio e essa coisa. Então, o intervalo, voltamos já. Sem Censura na TV Brasil. Vamos abrir esse bloco com a agenda curta, uma coisa muito, né, modesta, de Rogério Caetano e de Jamandu Costa. Rogério Caetano. 10 de setembro, Sesc Copacabana. 11 de setembro, Sesc Copacabana. 18, 19 e 20 do Choro Brasília. Outubro, isso é gente de setembro, né? Outubro, dia 5, Rogério Caetano em Monarco, em Secretário, aqui no estado do Rio. Dia 30 de outubro, é França? Isso. Uau, eles não são qualquer, não. E 15 de novembro, Quito, no Equador. Yamandu, além do dia 24 é Passo Fundo, dia 27 é Net Rio, é isso? Amanhã é Passo Fundo. Alô? Dia 27, Rio de Janeiro, Teatro Net. Dia 29, Itajaí, Santa Catarina. E dia 30, Floripa. Isso. E depois tem outros, mas aí é muita coisa. Você me poupou pra você voltar aqui
Com os gaúchos, sem gaúchos, com cavalo, com churrasco, seja lá como for. E me contar a outra agenda que deve ser animadíssima, né? Que tem assim a Bélgica, o Japão, a França, é animado. A gente quer uma música de vocês, claro, né? Vai ser de O Choro do Rogério? Isso, Choro Bagual. Choro Bagual. Compôs pra gente tocar junto. É pra esse disco aí. Hã? Bora lá. Bravo! Vou explorar mais, tá? Conversamos aqui com Alberto Consolaro, Ideia Editora. Queremos saber um guia para curiosos e questionadores. Tem de um tudo, de vacina a... Até como Bin Laden foi localizado. Como Bin Laden foi localizado? É uma história muito tétrica, vamos dizer assim, né? Porque quando se faz a vacina injetável, campanha de vacinação, você consegue, com aquela sujeirinha do sangue que vem na agulha, você faz o DNA. Porque o DNA você faz a partir de uma célula. E eles suspeitavam que eles estavam lá no Paquistão. E aí a irmã do Bin Laden deu o seu sangue para os Estados Unidos, fez o DNA, então são irmãos, muito parecido, e inventaram uma campanha de vacinação no Paquistão para fazer essa triagem. E acharam 3 crianças com DNA semelhante da irmã do Bin Laden. Só podia ser filhos dele. Que loucura. E a partir daí localizou a casa e aí começou toda a operação para acabar com ele. Foi a partir... Isso o dano que está provocando até hoje, imagino, em todo o mundo é muito grande, porque lá nos países islâmicos, no norte da África, lá no Oriente Médio, se proíbe a entrada de agentes da ONU, da OMS, para fazer vacinação, porque agora eles acham que ou vão castrar as mulheres islâmicas, não é, com injeção de coisas que seria com essa finalidade, ou então localizar pessoas perseguidas por esses países. Então o dano à saúde pública mundial foi muito grande. E foi dessa forma que alguns médicos, vamos dizer, nem deveriam ser chamados assim, né, porque não foram nem um pouco éticos. E assim se descobriu o Bin Laden e assim ele foi morto.
Caramba, vivendo e aprendendo, né, embaixador? Fala sério. Tem um capítulo só sobre isso, explicando como é que ele foi localizado. Ó, você pode saber mais detalhes aqui, certo? Você pode também curtir e encontrar com um romance policial do nosso embaixador André Amado. Sabe que a gente falou da família Amado aqui há 2 dias com a Camila e com a Rafaela, exatamente falando desse talento e dessa história da família, né? Que a gente brinquei com ela que daria um filme, que ela devia fazer esse filme, que é muito bom. Teria de fazer, porque eram 14 irmãos, todos com G. Na verdade, 2 ou 3 não tinham G porque os filhos anteriores tinham morrido. Então, a cada morte, a Donana, que era a mãe, o seguinte ela mudava o G. Passava para ser Maria, sei lá o quê. Mas então, pelo menos 12 tinham Gs. E o pai da Camila era Gilson. Papai era Gildásio, Gilberto de Genolino, etc. Tinha uma senhora que se chamava Gilete, que os nomes foram terminando e tiveram que produzir outros Gs. Então, era tia Gigi. Eu só fui saber que era Gilete muito mais tarde, porque eu a tratava de tia Gigi a vida toda. Tá aqui o livro do nosso André. A gente, quando vier de novo ao Brasil, tirar outra semana de férias, volte aqui. Com o maior prazer. Pra gente conversar mais, tá bom? Com o maior prazer. Tomara que o dólar não suba mais, né? Nos atrapalhando a vida aí, tá quase no final do ano. Pedro, boa sorte aí com tua cerâmica maravilhosa. E a exposição fica até o dia 28, no Centro no Jardim Botânico. Jardim Botânico. No Rio de Janeiro. Tá aqui Pedro Calacho, Mata Atlântica, Impressões em Cerâmica. Então vou agradecer a vocês, dizer que essa agenda é animadíssima, que você tá me devendo uma vinda aqui com os gaúchos, Baguri, ok? E vou agradecer a vocês por terem vindo, todos, muito obrigada. A vocês por estarem nos assistindo. E a gente fica combinado assim, bom final de semana, boa tarde, boa noite, ao som de Amandu.